Início ao nosso encontro. Pai bondoso, nós te louvamos por esse momento, pela oportunidade de estarmos juntos uma vez mais. Rogamos a tua graça, para que o Senhor nos dê entendimento da tua palavra. Apresentamos a vida de cada aluno, de cada pessoa que vai participar desse momento, aqueles que irão assistir posteriormente. Que o Senhor esteja abençoando para que possamos compreender aquilo que será ministrado nessa tarde. Assim oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. O nosso objetivo hoje, então, é falar sobre Samuel, capítulo 2, do verso 12 até o final do capítulo. E aí a gente tá trabalhando dentro daquela abordagem, primeiramente tentando reconhecer se o texto é uma narrativa, se o texto é um relato, para depois, então, decidir de que forma a gente vai interpretar. Eu sei que talvez vocês não tiveram tempo para poder analisar o sermão que foi compartilhado, mas o ideal é que você possa fazer isso. Nós compartilhamos aquele material na ideia de trazer uma ilustração, não necessariamente um padrão que você precise seguir, porque a gente vai perceber daqui a pouquinho, e principalmente quando estivermos falando sobre como pregar Cristo a partir do Antigo Testamento, que a gente poderia estar melhorando alguns aspectos do sermão, alguns aspectos do cumprimento em Cristo poderiam ser facilmente melhorados sem problema nenhum. Então, a ideia é realmente trazer simplesmente para que você consiga visualizar uma possibilidade, mas é um sermão que está sujeito à correção também e a sugestões a mudanças. Alguma dificuldade no processo? Como é que está sendo aí a assimilação? Sobrou só para você, Rony, e para o pastor Daniel. Por enquanto, a gente está... Eu não consigo, acho que só tem vocês dois de alunos, né? Então, como é que está sendo aí? Tranquilo? Dificuldades? Pastor Daniel? Boa tarde, pastor. Está me ouvindo? Estou te ouvindo bem baixinho. Ok, vou aumentar o meu volume aqui que está baixo. Eu estou com um problema também aqui. Não, boa tarde. Tem sido uma bênção, pastor. Hoje de manhã eu tive dificuldade, eu não estava acompanhando que nem eu estou agora aqui, né? Eu estava no carro, tive que levar minha esposa para fazer uma consulta aí, negócio do pré-natal, essas coisas, né? Então foi bem complicado hoje de manhã, mas pelo que eu ouvi, foi muito boa a discussão, o entendimento, a tirada de dúvida e a vontade de continuar aprendendo agora nessa tarde aqui. Legal, tá certo. É só aquela coisa que eu já comentei de manhã, né? Eu consigo observar, entretanto, às vezes eu acho difícil definir aquela questão lá do clímax e tal, mas, assim, no resto, quando o senhor mostra a ideia, eu consigo visualizar claramente. Agora, antes do senhor comentar, para eu olhar, observar, às vezes eu olho um determinado ponto de tensão e às vezes eu entendo como clima, que nem eu falei hoje pela manhã, não é? Mas, assim, no mais, tudo tranquilo. Legal. Na verdade, tem essa questão mesmo, né? O Rony falou, né? Tem o entendimento mais fácil com o senhor explicando. Quando a gente não está assim, dá uma olhada, a gente vê de uma maneira, né? Mas... porque o ponto principal é o tempo que se gasta na reflexão. Então, como você geralmente tem um contato quase que na aula somente do texto em si, e naturalmente vocês vão ter uma dificuldade maior no processo, né? Mas o mais importante é a gente entender a abordagem, a metodologia, essa questão de nomenclatura, de classificação, isso realmente há muita divergência em relação a tudo isso. Tem alguns materiais que eles trabalham dentro dessa perspectiva literária, de identificar o gênero, de
trazer a forma de composição, e aí você vai percebendo que de material ou de autor para autor, você vai tendo uma nomenclatura e, às vezes, até uma classificação diferente. Então, isso faz parte desse ambiente, principalmente quando a gente fala sobre gênero literário, a gente vai ter aí uma dificuldade de consenso na definição de vários gêneros ou subgêneros também. Mas o mais importante é a gente conseguir aplicar a metodologia, independentemente que isso, independentemente da classificação em si, o principal objetivo é que a gente consiga, de forma prática, trabalhar com o texto bíblico. Então, esse é realmente o nosso objetivo. Luiz, você está conseguindo, seu áudio tá bom? Como é que está aí? A internet que eu estava falhando pela manhã. É porque eu estou tentando resolver o problema técnico, não sei porquê, mas a internet aqui ela vai para o barro e eu só volto no final da aula toda vez. Mas eu vou tentar aqui pegar as aulas aqui agora, mas está difícil. Beleza, mas por enquanto está dando para ouvir bem, viu? Aí o outro, seu áudio, não sei porquê, mas está baixo. Abaixo. Não sei se é só para mim, mas Pois é, eu não deve escuto ter meu aquele áudio mais. microfone aqui. Mas eu vou tentar falar aqui mais alto para ver se vocês conseguem entender. Afonso, como é que está aí a sua caminhada aí? Está mais ou menos? Está tendo dificuldade? Como é que tem sido? Tô na luta, pastor. Eu não consegui assistir ele de manhã, não. Mas vou tentar aqui. Se você não conseguiu, volta lá. Nós temos um curso aqui na igreja. Nós estamos estudando evangelismo e discipulado. E aí, no início do curso, é todo mundo querendo desistir, voltar atrás e fica completamente perdido. Quem começa o curso da metade fica mais perdido ainda. Então, você está na metade. É bom você voltar lá em algum momento para ver a primeira aula, para que você consiga se situar no que vai acontecer hoje, tá bom? Mas se tiver alguma dificuldade, fique à vontade para poder colocar a sua dúvida, para que a gente consiga ajudá-los nesse processo aí. Vitor, Obrigado, pastor. como é que está aí? Está tranquilo? Dificuldades, dúvidas? Como é que está o processo aí para você? Tá. Ainda bem, professor, graças a Deus. Eu estou aprendendo a identificar melhor agora. Hoje eu compreendi melhor a questão do clímax, como identificar ou não, hoje pela manhã. Deu para entender e conseguir fazer a diferenciação entre o que é narrativa e o que é relato. É justamente aquelas interrupções que vão quebrando o ritmo. Aí eu estou começando a compreender um pouco a linha melódica que o texto está seguindo. Ainda tenho dificuldades, mas está levando. Beleza. Então, vamos aplicar e praticar seguindo os mesmos passos que nós seguimos no texto pela manhã. Nós vamos fazer a leitura do versículo 12 até o versículo de número 17, e aí eu quero que você avalie para ver se o nosso texto termina no 17 ou se ele continua. Eu usei aqui as divisões que são apresentadas na Nova Almeida Atualizada. Então, eu dei aqui um espaço no 17 em diante, no 18 em diante. E aí você precisa analisar para ver se continua, se está certo essa divisão, e avaliar se nós temos aqui um relato ou uma narrativa. Capítulo 2, verso número 12. Os filhos de Eli eram homens malignos e não se importavam com o Senhor. O costume desses sacerdotes com o povo era este. Quando alguém oferecia um sacrifício, o servo do sacerdote vinha com um garfo de 3 dentes na mão. E enquanto a carne estava cozinhando, enfiava o garfo na caldeira, na panela, no caldeirão ou na marmita, e tudo que o garfo tirava, o sacerdote pegava para si. Assim se fazia a todo Israel que ia ali, a Siló. Também antes de se queimar a gordura, o servo do sacerdote vinha e dizia ao homem que estava oferecendo o sacrifício: dê-me um pedaço desta carne para o sacerdote assar. Ele não aceitará de você carne cozida, mas apenas crua. Se o ofertante lhe respondia:
deixe que primeiro queime a gordura, depois você pode pegar o quanto quiser. O servo do sacerdote dizia: não, você tem que me entregar essa carne agora, senão eu a pegarei à força. Era, pois, muito grave o pecado desses moços diante do Senhor, porque eles desprezavam a oferta do Senhor. Verso número 18. Samuel ministrava diante do Senhor, sendo ainda menino, vestido de uma estola sacerdotal de linho. A sua mãe lhe trazia uma túnica pequena e de ano em ano levava para ele quando ia com seu marido oferecer sacrifício anual. Vamos ler até o versículo 19. Na opinião de vocês, o texto termina no 17 ou ele continua no 18? Termina no 17 ou ele passa para o 18? Eu acho que ele finaliza aqui no 17, o 18 é outra coisa. Eu também penso assim, porque aí começa falando dos filhos de Eli aqui, né? Aqui, aí no 18 já começa falando Samuel, então Ok. até 17. Em certo sentido, eu acho que o 17 é como se fosse uma finalização, né? Ele está dizendo assim, ó, depois que ele contou tudo, ele, olha, o pecado desses homens era terrível, e ponto. Aí vai começar, Samuel fazia isso, isso e isso. Exatamente. Então, o nosso texto vai do 12 ao 17. Já delimitamos aqui o texto, tentando classificar aqui entre narrativa e relato. De que forma a gente pode classificar? Isso aí é relato. Ficou mais fácil, né? Aqui a gente não tem tanto aquela expectativa do que vai acontecer. Aqui parece que a característica de informar está mais evidente. Então, aqui, Afonso, você não passou por isso, mas se você tivesse participado de manhã, tem até aquele sentimento assim de estar perdido depois, ou melhor, estar no deserto com muita sede, agora você toma um copo com água bem gelada e você sente aquele sentimento, oh, não, eu não estou perdido, eu estou aqui bem, tudo. O texto bíblico tem muito disso. Em determinado momento, a gente fica completamente... parece que a coisa está muito confusa, porque o texto, de fato, ele é bem mais delicado, mas aí você passa para um outro texto e você já tem de forma muito rápida, você consegue perceber a estrutura, você percebe perceber as características literárias, e aí você, naturalmente, precisa de um tempo bem menor para produzir um sermão. Então, por isso que é legal fazer a exposição de um livro todo, porque você vai sendo desafiado a ter que trabalhar um texto que talvez você não iria escolher para pregar em um domingo, mas aí, obrigatoriamente, você vai ter que fazer o processo de interpretação e elaborar o sermão. Então, 12 ao 17, ficou bem claro aqui que é um relato, a gente não tem aquela tensão aumentando até chegar a um clímax. Temos aqui o autor nos informando acerca de alguns eventos. Depois que a gente classifica, então, como um relato, o ideal é que a gente consiga identificar qual é o tema desse relato. E aí a gente está destacando palavras, frases, grafando para que a gente consiga aqui perceber qual é o tema principal que está sendo abordado nesse relato. Qual que seria a expressão, a frase, a palavra? Qual o assunto principal desse relato? Assim, o assunto principal desse relato aqui é o desprezo dos filhos de Eli pela institucionalização dos sacrifícios que foi feita no Pentateuco. Ok, beleza. Então, já ficou bem fácil de a gente identificar o assunto principal. Qual que seria a frase, expressão ou palavra que a gente poderia destacar que resume bem esse tema?
um versículo? Porque se for o 17, o 17 resume bem. 17. Pode ser versículo ou frase, pode ser. O 17 ele resume bem, até porque ele diz lá no final: eles desprezavam a oferta do Senhor. Ok. Então, aqui seria a ideia de desprezar, né? A palavra principal. Alguém concorda, pensa diferente? Ele vai falar aqui que era muito grave o pecado deles também. A gravidade do pecado, né? Pastor Daniel, você não ouviu o que você falou. Eu estava pensando nesse início mesmo aí, né? A gravidade do pecado, né? Não sei se... Como Ficou meio é que vazio essa frase. Como é que acontece geralmente? A parte final do relato, ela vai geralmente confirmar aquilo que foi introduzido. Então, é importante, nós teremos essa confirmação, geralmente no final, mas sempre no início, esse mesmo assunto ele vai precisar ser confirmado. Então, em que momento é que isso acontece? Em que momento ele introduz essa realidade? Além do versículo 17, que é onde ele conclui reforçando o que ele já desenvolveu. A pergunta é como ele introduz essa questão, porque Isso, porque funciona assim, a gente está seguindo o passo de destacar uma palavra ou frase que resuma. E aí, naturalmente, no final do relato, a gente vai ter, em alguns momentos, essa conclusão. Só que antes da conclusão, já ao longo do relato e no início do relato, ele já apresentou esse mesmo assunto, esse mesmo tema. Então, em o que verso outro momento... 12 eu acho que fala bem isso aí também, né? Eles eram homens Exatamente. malignos que não se importavam com o Senhor, né? Perfeito. Então, aqui é o ponto que eu quero realmente destacar. O versículo 12 faz a introdução de tudo o que vai acontecer. Então, tudo que vai acontecer a partir do versículo 13 precisa ser entendido com base nessa declaração do 12. E aí, observe como ele vai fazer isso como um padrão. Ele faz essa introdução e no versículo 17 ele conclui. A gente vai observar daqui a pouquinho como ele vai estabelecendo essa forma de trabalho. Mas então, no versículo 12, o que vai ser apresentado no versículo 13 em diante é uma consequência do que foi apresentado no versículo 12. Ou seja, o comportamento em relação ao trabalho, ao ministério, ao sistema sacrificial, ao sistema de culto, é uma consequência de fato, dos filhos de Eli serem homens malignos e de não se importarem com o Senhor. Então, se importar aqui tem o sentido de não conhecer. Em outras palavras, eles não eram regenerados. Eles têm uma tradução que essa palavra não se importavam, ou melhor, homens malignos é traduzido por filhos de Belial, que é justamente esse o sentido, Aí mostrando... detalhou bem, né? Exato. Então, apresenta realmente a natureza. E aí, tudo que vem a partir do versículo 13 é uma consequência do versículo 12. Perguntas aqui, só estabelecendo passos. Mais importante do que a exegese em si é que você lembre quais são os passos. Então, você definiu, classificou o texto como um relato. E agora, o que precisa ser feito? Você precisa identificar o tema. Quando a gente está trabalhando um texto muito longo, como foi o texto que nós trabalhamos pela manhã, nós não nos preocupamos em definir estruturas menores. Nós simplesmente identificamos a estrutura maior. Só que a gente precisa lembrar de um detalhe, e isso vai fazer diferença na hora da pregação. A estrutura maior, o relato maior, aqui, um exemplo disso aqui é do verso 12 ao 17. Isso aqui é um bloco, é uma estrutura. Essa estrutura maior, ela está organizada por estruturas menores.
Então, no nosso trabalho de texto, é importante que a gente consiga identificar como que esse relato está organizado. Isso vai ajudar na hora da exposição, porque você vai conseguir resumir, você vai conseguir usar frases ali sucintas, resumidas, que expressem o significado de cada estrutura. E, consequentemente, você vai conduzindo o autor a reconhecer, o ouvinte a reconhecer a organização lógica do texto bíblico. Ok? Professor, Sim. considerando o bloco maior aí de 12 a 17, eu, por exemplo, expondo todo o livro de 1 Samuel. 12 ao 17, eu diria que é um sermão? Pois é, vai depender muito da sua proposta. Se você tiver uma proposta de falar detalhadamente, você daria para fazer tranquilamente. Mas se a sua proposta é fazer uma série não muito longa e não muito detalhada, aí você poderia fazer um sermão desse texto todo que a gente tem aqui. E o grande cuidado que a gente tem que ter quando pregar, por exemplo, uma sessão dessa toda, é não ser muito cansativo. Por exemplo, não passar de 50 minutos. Trabalhar ali no sermão com 40, 45, no máximo 50 minutos, para que não fique realmente algo cansativo. Mas vai depender muito do propósito, vai depender muito do público, são algumas possibilidades. Uma outra possibilidade, só abrindo um parêntese aqui, quando a gente trabalha relatos, nós geralmente temos informações que são repassadas e que você tem um bloco, como por exemplo aqui, do versículo 12 até o versículo 36, e aí você pode ter várias informações ao longo de todo esse bloco. Então, nós temos duas opções, pelo menos duas opções de exposição. Uma primeira opção seria seguir o fluxo do argumento, a estrutura que o texto apresenta. Então, o nosso sermão, ele segue a organização do texto, ou seja, você vai começar explicando e abordando somente aquilo que está no versículo 12 ao 17, depois somente aquilo que está no 18 em diante. Essa é uma possibilidade. Seguir a estrutura do texto e, consequentemente, o fluxo do argumento que é apresentado pelo próprio texto. Uma outra possibilidade, quando se trabalha relatos, é você trabalhar pelas informações que o relato traz. Então, você vai perceber aqui que, em alguns momentos, em relatos diferentes, em blocos diferentes, ele vai falar sobre Samuel. Então, uma possibilidade seria pegar os vários relatos, as várias informações que são apresentadas acerca de Samuel e colocar isso em um único local. E aí, da mesma forma, você faria com os demais assuntos. Esse assunto, os filhos de Eli, ele fala no verso 12 a 17, mas ele também fala em um outro bloco. Então, eu posso pegar essas informações sobre os filhos de Eli e colocar tudo em um único bloco no meu sermão. Ou seja, eu não sigo a estrutura, o fluxo de argumento e de organização do texto, mas eu já, inicialmente, nesse trabalho de interpretação, eu já entendi a organização. E na hora da elaboração do sermão, eu posso modificar essa estrutura. Então, são pelo menos duas possibilidades. Eu sempre prefiro seguir a organização do texto, mas na questão de ensinar a igreja a longo prazo a como tentar ler e entender o próprio texto. Isso fica bem mais fácil para que a igreja entenda uma metodologia do que tentando fazer toda essa dinâmica que às vezes a igreja fica um pouco perdida nesse processo todo. Mas isso é tudo questão de ensino e questão de repetição, para que a igreja, ao longo do tempo, consiga compreender um tipo de abordagem. Perguntas aqui nesse primeiro momento? Vamos seguir. Versículo 18
Eu vou fazer a leitura e então você vai identificar onde termina o nosso texto e também dizer se nós estamos interpretando um relato ou uma narrativa. Samuel ministrava diante do Senhor, sendo ainda menino, vestido de uma estola sacerdotal de linho. Sua mãe lhe fazia uma túnica pequena e, de ano em ano, a levava para ele quando ia com seu marido oferecer o sacrifício anual. Ele abençoava Eucana e a sua mulher e dizia: que o Senhor dê a você filhos desta mulher, em lugar do filho que você devolveu ao Senhor. E voltaram para a sua casa. Assim o Senhor abençoou Ana e ela engravidou, teve mais 3 filhos e 2 filhas, e o menino Samuel crescia diante do Senhor. Verso de número 21, Eli era muito velho e ouvia tudo que os seus filhos faziam a todo Israel e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda do encontro, e disse-lhes. Começando no versículo 18, até que momento vai o nosso texto? A próxima divisão do texto. Acredito que até 21. 18. Eu acredito que até o 21. Ali, quando você sobe para a segunda coluna, já é outro assunto. Certo. Alguém concorda? Eu Sim? É 22, não, professor? concordo que até o 21. Esse é o 21. Francisco, até o 22? Deixa eu ver bem. Por que até o 22? Até o 22, aí depois que do 23 já inicia com... Já faz uma outra... Já entra com outra proposta. E disse-lhes, né? Nesse caso aqui, daria para separar 22 do 23? O que você acha, Francisco? Teria como de separar 22 do 23? Gostaria, professor. Nesse caso aqui, não... Para complementar o argumento lá do 21, né? Que ele começou lá, só que aí aqui ele ainda está se referindo ao que os filhos de Eli faziam anteriormente. Esse aqui, disse-lhes, quem é que está falando aqui? Quando ele diz a expressão e disse-lhes. Quem é que está falando aqui? No caso, seria o narrador, né? O que vocês acham? Quem é que está falando aqui no 23, quando ele diz e disse-lhes? Eli. Isso, então ele vai introduzir a fala de Eli, né? E aí a parte por que vocês fazem, então aqui já mudou a questão do personagem principal. Nesse caso aqui, do verso 18, quem está conduzindo é o narrador, só que aí a partir do versículo 22, o foco já é um outro foco, já entra ele em situação como foco principal. Então, do 18 ao 21, vocês ficaram, como que ficou aí na mente de vocês essa parte quando o verso 20 diz assim, ó, Eli abençoava Eucana e a sua mulher e dizia que o Senhor dê a você filhos desta mulher em lugar do filho que devolveu agora. E voltaram para a sua casa. Como é que ficou aí para vocês essa parte, nessa delimitação do texto? Vocês ficaram inseguros? Teve alguma reflexão nesse sentido? Eu lembrei que aí é a conclusão do que aconteceu lá no relato lá de encontro com Eli. Certo. Mas por que eu estou perguntando isso? Porque o senhor comentou que mudando de lugar muda a cena, né? Mudança de cenário. Mas aqui no caso eu creio que não, porque quando ele diz e voltaram para a sua casa, é como se encerrasse. Só que o 21 faz uma conclusão, né? Uhum. Ou seja, eles voltaram para casa, mas a conclusão disso tudo, o Senhor abençoou Ana, ela engravidou, teve mais filhos, enquanto Samuel continuava crescendo. Pronto, aí termina. Exatamente. No primeiro momento em que eu li, eu fiquei aqui tentando ver se dá para dividir, porque é uma questão de mudança de local e já pode sinalizar uma mudança de cena, né? Mas aí, olha só o recurso que ele utiliza para definir, para delimitar esse contexto. O verso 18, ele vai dizer que ele ministrava, sendo ainda menino,
E aí, no verso de número 21, ele conclui com o mesmo foco. Então, ele começa e termina com Samuel amarrando realmente os eventos dentro de uma única cena. E aí, se a gente Começa e observar, termina com Samuel diante do Senhor, né? também diante do Senhor, exatamente. E aí, essa é uma expressão que a gente já precisa, na hora da interpretação, destacar, porque ele repete. Então, isso é importante de destacar no momento da exposição. Mas observe aqui no texto anterior, do versículo 12 ao versículo 17, como eles fazem da mesma forma, o mesmo padrão. Então, o versículo 12, ele faz uma introdução dos filhos de Eli, e no final ele volta e conclui também com os filhos de Eli. Ou seja, ele amarra todos os eventos e estabelece o mesmo padrão. Então, assim como ele colocou o versículo 12, dizendo que o costume, a forma como os filhos de Eli se comportavam era fruto do seu relacionamento com o Senhor, ou da falta desse relacionamento, ou da natureza que eles tinham, da mesma forma também vai fazer isso no verso 18 em diante. Porque Samuel ministrava diante do Senhor, e aqui a ideia de ministrar diante do Senhor, a conotação não é só de servir, mas é também algo que tem a conotação de estar diante, a semelhança de Moisés, uma expressão que aparece também se referindo a Moisés, ou seja, tudo que vai ser colocado depois do versículo 18 em relação a Samuel, que é justamente a forma como Deus vai abençoar, isso vai ser fruto também do que vai ser apresentado no verso de número 18, desse relacionamento de Samuel com o Senhor. Ele estabelece a mesma forma de padrão até esse momento. Qual o assunto principal que ele desenvolve nesse segundo relato, do 18 ao 21? Qual o assunto principal? Seria a concretização da vida de Samuel diante do Senhor. A Do concretização, em que sacerdócio. sentido, Francisco? Como se colocando Samuel como aquele que o Senhor está colocando para ficar no lugar de Samuel, da família de Eli. Ele está preparando a vida de Samuel para substituir Eli, né? Nesse Beleza. caso. Certo. Então, a gente poderia destacar o fato de que ele ministrava, sendo ainda menino, o que é reforçado aqui nesse versículo final também. Então, o que a gente Sim. vai ter nesse... Poderia dizer assim, como tema central dessa parte aí, poderia dizer Samuel diante do Senhor, o menino Samuel diante do Senhor, poderia? Só que aí seria importante acrescentar o fato do desenvolvimento dele, do crescimento, que é um aspecto que ele vai colocando. Ele está aqui nesse... O aspecto, Sim, porque o aspecto aí de Samuel que é colocado, desde seu nascimento, na verdade, é uma providência do Senhor para a substituição da família de Eli no sacerdócio, né? isso, perfeito. Dentro desse contexto de 1 Samuel até o capítulo 7, na verdade, é uma preparação, até que Samuel se torna juiz do povo, né? Que é lá no capítulo 7. Exatamente, correto. Versículo de número 22. Eu vou fazer a leitura e aí vocês devem delimitar até onde vai o nosso texto. Ele já era muito velho e ouvia tudo que seus filhos faziam a todo Israel e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda do encontro. E disse-lhes: por que vocês fazem essas coisas? Pois de todo este povo ouço constantemente falar das coisas más que vocês fazem. Não, meus filhos, porque não é boa fama esta que ouço. Vocês estão levando o povo do Senhor a transgredir. Se o homem pecar contra o seu próximo, Deus será o seu árbitro. Mas se ele pecar contra o Senhor, quem intercederá por ele?
Mas eles não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. E o jovem Samuel crescia em estatura e no favor do Senhor e dos homens. Um homem de Deus veio a Eli e disse, começando no verso 22, o nosso texto vai até que momento? Até o 25. Até o verso? Até o 25. Até o 25. Por que, Luiz, 25? Porque quando o 26 há uma quebra na narrativa e o discurso muda completamente, né? Dá uma ideia de tempo. E é isso que acontece. Há uma mudança de quebra, há uma quebra narrativa, e a ideia que dá é que nós temos aí um tempo, e o jovem Samuel crescia, é uma ideia que muda completamente o discurso que está sendo dito aí. A fala de Eli em relação aos filhos. Professor, esse versículo 26, ele pode ser como se fosse um parêntese, porque quando a gente olha já para o 27 também, a gente vê uma mudança de cena no versículo 27. Aí, ou o 26 ele pertence a esse relato anterior, ou ele é tipo um parêntese. Pode ser também o autor fazendo um paralelo, mostrando os filhos de Eli e em paralelo Samuel. Perfeitamente. Na verdade, professor, sim. Na verdade, ele está fazendo o tempo todo, desde o capítulo 1 até o 7, um paralelo entre as duas famílias, né? A família de Eucana e a família de Eli, né? Como fazendo um contraste entre as duas famílias. Rapaz, o Francisco pregou esses dias em 1 Samuel e tá tinindo, esquece isso aí, porque Gordon Fee fala sobre isso aí. Esquece esse negócio de paralelo de família aí. Exatamente, Francisco. Eu pensei que era até o Ei, Francisco, não humilha não, rapaz. Já calma aí. Exatamente, Francisco. Então, como é que tem que ser o nosso raciocínio? O raciocínio é esse que o Vitor colocou. Se a gente está com dúvida se o texto vai até o 25, a gente precisa pensar, o 26, então, encaixa melhor com o 27, e aí a gente vai perceber que não encaixa também com o 27. Então, ou ele vai ficar sozinho, o 26 aqui, porque o 27 já é uma nova situação, ou ele vai ficar com o texto anterior. E aí, a melhor opção é realmente ficar ou entender ele juntamente com o texto anterior. Então, ficaria do 22 ao 26. E aí, aqui, o que gerou essa dificuldade inicialmente é a parte mais bela do texto, que é o quê? É a forma como o autor constrói o contraste. Então, gerou esse impacto, por quê? Porque ele focou, desde o verso 22 até o verso 25, na forma como os filhos se comportavam diante do pai, ou como ele estava advertindo. E aí, do nada, ele vem com uma informação de Samuel. Ele está fazendo isso de forma muito sutil, e essa declaração de Samuel ela se torna muito mais vívida porque ela está sendo apresentada em um contexto que não era esperado. O esperado aqui era, assim como ele fez no relato anterior, concluir esse relato reforçando aquilo que ele introduziu no 22. Mas ele não seguiu esse padrão, aqui ele já mudou, e aí, naturalmente, isso chama a nossa atenção e tem um certo destaque a mais pela apresentação de Samuel. Então, do verso 22 ao 26, qual é o assunto predominante aqui? Então, nesse caso aí, professor, é o contraste entre Ofni e Finés, os filhos de Eli, né, e o jovem Samuel. Esse seria o assunto principal, o contraste? Eu acho que o assunto principal seria mostrar o quanto eles eram malignos, igual fala lá naquela primeira sessão, né? Ok, certo. Alguém concorda? Ele na verdade, está fazendo mostrando a desobediência, né, dos filhos e mostrando como ele deveria ter corrigido, né, os filhos, ele não fez, né? Certo. Então, o foco aqui está em Eli ou nos filhos? Não, eu acho que é dos filhos.
Na verdade, está nos filhos, né? Porque Ele tá, apesar de ser Eli que está falando tudo isso, ele está como se fosse mostrando os pecados dos. Ok. Ficou sem áudio, Rony. Eu acho que é dos filhos, porque apesar de ser Eli que está falando, né, ele está apontando todo o tempo os erros dos filhos, né, mostrando que eles não deveriam ser assim. Então, eu acho que é nos filhos mesmo. Sim, Aqui tem também, tem que levar em conta também a questão de que os pecados do filho de Eli estavam direcionando o povo ao pecado também, a quebra da aliança. Aí acho que para definir o assunto, isso pesa também aqui. Isso. Então, ele continua abordando, é como se ele voltasse aqui para o versículo 12 ao 17, focando novamente nos filhos, no comportamento, só que agora ele vai acrescentar uma informação que ele não tinha colocado. Então, o versículo 22, ele vai apresentar aqui uma informação de como se deitavam com as mulheres que serviam a porta da tenda do encontro. Até então, isso aqui é novidade, porque lá o que foi destacado acerca do comportamento estava relacionado mais aos sacrifícios, né? Mas aqui entra também uma questão de moralidade. O foco continua sendo o comportamento dos filhos, mas nós temos aqui já dentro de um outro ambiente, que é do relacionamento com o pai, um comportamento que precisa ser abordado também no texto, que é a atitude de Eli. O texto vai descrever ele aqui já como muito velho, e isso vai ser vai apresentar de forma muito vívida o cenário da liderança espiritual do povo, sendo representado aqui por Eli e principalmente pelos seus filhos também. Ok, então o nosso texto vai do verso 22 até o verso número 26. O verso 26 ele vai servir para construir esse contraste, mas ele não constitui o assunto principal. O assunto principal ainda é o comportamento dos filhos de Eli, e isso aqui vai ficar em contraste quando o verso 26 apresentar o fato de Samuel estar crescendo em estatura e no favor do Senhor. Perguntas aqui nesse momento? Vamos seguir aqui para ver onde vai o nosso texto. 27 em diante. O homem de Deus veio a Eli e disse: Assim diz o Senhor: Por acaso não me manifestei à casa de teu pai, quando os israelitas ainda estavam no Egito, na casa de Faraó? Eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote, para subir ao meu altar, para queimar o incenso e para usar a estola sacerdotal diante de mim. E dei à casa de seu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel, porque trataram com desprezo os meus sacrifícios e as minhas ofertas de cereais, que ordenei que não se fizessem na minha morada. E você, por que honra os seus filhos mais do que a mim, para que você e eles engordem com as melhores partes de todas as ofertas do povo de Israel? Portanto, o Senhor Deus de Israel diz: Na verdade, eu prometi que a sua casa e a casa de seu pai andariam diante de mim para sempre. Mas agora o Senhor diz: Longe de mim tal coisa, porque honrarei aqueles que me honram, porém desprezarei os que me desprezam. Eis que vem dias em que acabarei com o seu poder e com o poder da casa de seu pai, para que ninguém em sua casa chegue a ficar velho. E você verá a aflição da morada de Deus, juntamente com o bem que farei a Israel. Mas ninguém da sua casa chegará à velhice. O homem, porém, da sua linhagem, a quem eu não afastar do meu altar, será poupado apenas para lhe consumir os olhos e lhe entristecer a alma. E todos os descendentes da sua casa morrerão na flor da idade. E o que vier a acontecer com seus dois filhos, Ofni e Finéias, será um sinal para você. Ambos morrerão no mesmo dia. Então suscitarei para mim um sacerdote fiel, que fará segundo o que tenho no coração e na mente. E lhe edificarei uma casa estável. E ele andará diante do meu ungido para sempre.
E todo aquele que restar da sua casa virá inclinar-se diante dele para obter uma moeda de prata e um bocado de pão. E dirá: peço que você me dê um dos cargos sacerdotais para que eu tenha um pedaço de pão para comer. Relato ou narrativa? Começando no versículo 27. Relato. Ah, relato. A irmã agora ficou top. Agora ficou top demais, né? Se fosse tudo Ela assim, agora hein, Luiz? ficou acertando tudo. Dava para pregar 3 vezes por semana tranquilamente, né? Meu Deus, é Preparar um forte. sermão com antecedência, a coisa seria bem tranquila. Então, o nosso texto, começando no versículo número 12 até o 36, essa característica de relato já é bem mais simples. Tá? Ele traz bastante informação, então a gente não fica nem em dúvida se é relato ou se é uma narrativa. Então, a gente vai encontrar muitos textos dentro com essa mesma característica. Mas começa onde? Então, começa no 27 e termina em que versículo? Você está sem áudio, Vitor. Ok, O beleza. 36. Começando no 27 e termina em que versículo? Esse termina no 36. 37, 36, né? É o último versículo, né? Termina no último Exato. versículo, 36. Perfeito. Então, a delimitação do contexto aqui está bem clara. Começa no 27 e vai até o verso número 36. Qual é o assunto que ele aborda? Qual é o assunto principal desse texto? Eu Sobre a diria que punição, é, né? eu diria que é a destruição da família de Eli e a inclusão de Samuel. A inclusão de Samuel? É a destituição da família de Eli, né? Isso. E a Basicamente inclusão só isso, do. então, né? Poderia ser só isso, mas eu colocaria porque fica. Você está sem áudio, Luiz. Repete, por favor, que cortou o seu áudio. Ah, desculpa. Fica claro aqui que o profeta está trazendo um relato, uma profecia de julgamento sobre a casa de Eli, né? Mas parece que o sacerdócio não vai ficar, a cadeira não vai ficar vazia, né? Okay. Então fica claro até pela própria narrativa, pelo bloco de narrativa aí, pela sessão, que é a destituição da casa de Eli e Samuel sendo colocado agora como aquele que vai cumprir a vontade de Deus. Exato, perfeito. Então, pelo contexto, a gente chega a esse entendimento. No caso do texto em si, aí ele vai focar na destruição da casa da descendência de Eli. Alguém mais? Tranquilo até aqui? Qual é o nosso trabalho inicialmente? No primeiro momento, a gente precisa reconhecer se é narrativa ou se o texto está trazendo, ou se é um relato. E depois o nosso trabalho seria identificar como esse relato está organizado. Vamos tentar fazer esse exercício de forma simples nesse texto? Nós não fizemos isso no texto pela manhã, porque o texto era muito longo e o nosso tempo estava muito curto. Mas qual é o ideal? É que depois que a gente consiga identificar o assunto, a gente, então, faça essa análise para identificar onde começa e termina cada estrutura. Então, vamos praticar isso aqui nesse tempo que nos resta ainda. Vamos voltar para o nosso texto no versículo 12. Só aqui, então, resumindo o texto todo. Nós temos aqui, do versículo 12 ao versículo 17, há uma introdução apresentando a natureza, o relacionamento dos filhos de Eli com o Senhor, e aí é apresentado a forma como eles estavam conduzindo todo o ministério como uma consequência dessa falta de relacionamento. Depois, do versículo 18 até o versículo de número 20, até o versículo de número 21,
O texto agora foca em Samuel, então apresenta esse contraste. Versículo de número 22 até o versículo de número 26, o texto continua, ele volta, na verdade, a falar sobre os filhos de Eli, mostrando outros aspectos da forma como eles estavam vivendo, da consequência dos pecados. E aí, do versículo 27 até o versículo de número 36, é o momento em que Deus envia um homem que vai trazer uma palavra de juízo, de condenação. Qual que seria o tema central do texto? Se a gente pudesse aqui somar esses relatos e falar sobre o assunto principal do todo, do enredo todo. Qual que seria esse assunto principal que o texto trabalha? Como é que vai funcionar isso? O relato, naturalmente, vai trazer várias informações, vai trazer vários assuntos, mas nós teremos um assunto predominante e esses demais assuntos deverão ser encaixados como verdades secundárias dentro desse assunto predominante. Qual que seria, na sua opinião, o principal tema que é abordado nessa sessão do 12 ao 36? E, professor, poderia ser colocado como a situação da punição da família de Eli? Ok. É algo que fica evidente principalmente na parte final, né? O juízo de Deus sobre a família de Eli. Então, esse é um tema que aparece e, principalmente, vai ganhar o destaque a partir do versículo 27. É uma possibilidade. E aí a gente precisaria aqui ver como que ficaria o versículo 12 ao versículo número 26, que é uma temática também que aparece no texto. Então, se a gente não conseguir, por meio de uma frase, ou identificar um único tema, aí na exposição esse tema precisa ficar bem claro como é que ele é desenvolvido dentro do texto bíblico. Perguntas aqui nesse momento? Vamos praticar essa abordagem do versículo 12 ao 17. Eu quero que você leia o texto e você me diga quantas estruturas nós temos no versículo 12 até o versículo 17. De que forma esse relato está organizado. Vamos dar aí 2 minutos para que você consiga ler e já identificar essa estrutura. Ok? Vamos, então, Afonso. Qual que seria a estrutura? Eu, assim. Pegou de surpresa, né, Afonso? Foi. Você No conseguiu caso, fazer? quantas divisões eu consegui enxergar aqui?
do 12 ao 17. Rapaz. Duas divisões. A primeira do 12 aí até o... Cadê? Peraí. Eles terminam de pegar o garfo. Continua avaliando aí, Afonso. Então, eu vou passar para alguém aqui, mas continua aí. Tá. Daqui a pouquinho você apresenta a sua proposta. Beleza. Vitor. Oi, professor. Consegui enxergar assim, 3 divisões. Não sei que não está certo. É o primeiro versículo 12, que a gente tem a afirmativa, de que os filhos de Eli eram filhos de Belial. Aí depois, do versículo 13, vem a explicação do porquê. Vem 13, 14, 15, 16, explicando o motivo, que era porque eles debochavam das leis do sacrifício. E vem o versículo 17, que seria a terceira divisão, com a conclusão, confirmando que o pecado deles era muito grande diante do Senhor. Alguém concorda com o Vitor? Alguém chegou à mesma conclusão? Pastor, eu entendo duas divisões, obviamente que pode ser melhorada, né? Ok. Como o Vitor falou, tem uma declaração, tem uma afirmativa, né? O autor mostra a malignidade dos filhos de Eli, como eles são perversos, e aí seria um ponto. Okay. O outro ponto seria porque eles desprezavam a oferta, na verdade, eles roubavam aquilo que seria ofertado a Deus. E o versículo 17, eu diria que é uma outra divisão, ou seja, eles eram malignos, mostra por que eles eram malignos e mostra roubavam a oferta, tomavam a força, e no versículo 17 eu acredito que seja a outra divisão, seriam 3. Né? A atitude deles mostra que eles desprezavam, cometiam um pecado, porque eles desprezavam aquilo que seria oferecido a Deus, o sacrifício a Deus. Né? Ok, então seria a mesma divisão, né? 12, o 13 ao 16 e 17, né? Não, seria, na verdade, do 13, exatamente, isso mesmo. Ok, alguém mais concorda ou pensa ou diferente? Fez diferente, pessoal. Qual a divisão, Luiz, você encontrou? Eu deixei o versículo 12 sozinho, como todos aí fizeram, né? Falando sobre a questão dos filhos de Eli serem malignos. Aí fui do 13 até o 14, uma segunda divisão. E do 15 até o 16 e o 17 sozinho. No caso, foi 4 divisões. Nesse caso aqui, por que você dividiu o 13 do 15, aqui, começando uma outra aqui no 15? Porque parece que ele já começa a falar sobre uma outra coisa, no sentido aqui de que ele estava falando a respeito lá do garfo de 3 dentes. A internet do Luiz está oscilando novamente, né? Francisco, vamos aí para o PhD em Samuel, já está... o especialista em Samuel, exatamente. A divisão que o Francisco disse é essa. Eu estou até na dúvida aqui, mas na hora que ele falar, aí tira a dúvida. Tira lá, Francisco. Eu pensei em fazer 2 divisões, só que olhando para a questão do texto, eu concordo com as 3, porque se for olhar para as 3, a minha divisão foi do versículo 12 até o 14, que
no 15, né, que ele diz assim se fazia a todo Israel, que ali tinha a Siló, aí seria uma divisão só, do 12 ao 14. Aí do 15 em diante, ele poderia fazer uma única divisão. Mas olhando para o contexto que os meninos já falaram de 3 divisões, pode ser feito dessa maneira também. Ok. Então, olha só, o versículo 13 vai introduzir falando sobre o costume, né? E aí, a partir desse momento, ele vai detalhar o costume. No versículo 15, não dá para dividir, apesar de que na explicação a gente consegue explicar como é que vai funcionar esse fluxo aqui, mas ele está ligando o versículo 14 ao 15 também, ou seja, ele continua falando sobre o costume. Exatamente. Então, e aí no verso 17 ele traz uma espécie de conclusão que vai resumir todo esse contexto que foi desenvolvido. Então é isso, Professor, essa é uma possibilidade. seria correto eu falar, por exemplo, que do 13 ao 16 corre o costume, né? Mas se eu quiser, por exemplo, fazer uma divisão assim bem micro, eu poderia separar do 13, 14, depois o 15 até o 16? Porque, assim, se a gente for olhar, a minha divisão também seria essa de 3, né? 12 sozinho, 13 a 16 e o 17. Mas como o senhor falou aí de micro, né? Se eu fosse mesmo dividir assim bem micro, bem detalhadamente, poderia ser feita essa divisão, porque do 13 ao 14, ele diz assim um certo sentido do que eles faziam, né? No 15, ele já diz uma outra coisa, né? Porque, é exatamente por isso que ele diz, também eles faziam isso. Aí ele vai e diz outra coisa que eles faziam, que está tudo dentro do costume. Exatamente. Mas é como se fosse uma outra coisa que eles faziam de errado, né? Perfeito. Então, eu queria que o senhor desse uma luz aí de, por exemplo, quando eu for dividir em pedaços menores, o quão micro ou quão macro é que eu tenho que fazer, até quando dividir para deixar assim bem detalhado, ou até quando eu enxugo mais e deixo as coisas juntas. Professor, minha internet caiu e foi nesse sentido que o Rony está falando aí, que foi minha divisão, foi mais micro. Né? Só estava me perguntando porque ele falava uma coisa e depois ele foi falando outra. Então, do 13 ao 14, do 15 ao 16, e o 17 ficou sozinho. Então, no meu deu 4 divisões. Entendi. Então, foi bem... Entendi, Luiz. Olha só, isso vai depender muito de quê? Vai depender muito do tempo que você vai ter para poder expor tudo isso. Mas, de forma simples, funciona da seguinte maneira. O argumento ele vai sendo desenvolvido e construído. Então, a partir do momento que você tiver um aspecto diferente que é acrescentado, já mostra aí que você pode separar, você pode dividir. E aí, na explicação, você vai simplesmente mostrar como que cada parte funciona no todo. Então, essa questão de o quanto eu posso dividir vai depender de o quanto que esse argumento é apresentado, o quanto que ele é expandido. Ou seja, em cada etapa desse argumento, eu posso ter uma estrutura menor. E aí, para isso, o ideal seria que você tivesse um texto pequeno e um tempo bom para você fazer a exposição. Caso você tenha um tempo normal de pregação, de 30, de 40 minutos, e um texto muito longo, aí o ideal é você focar naquilo que é central no texto e não ser muito detalhista, para que você não faça um sermão desequilibrado, com muita explicação de uma parte e pouca explicação de outra. Luiz. Professor, será que eu tenho uma... Eu acredito que isso acontece com alguns de nós, essa questão de dividir um parágrafo do discurso, da narrativa. A gente tem uma tendência, eu acho que já está incutido em nós, de dividir em 3 partes. Se eu pudesse falar sobre isso aí, porque a gente olha para o texto e já quer encontrar as 3 partes. Não sei se é porque a gente tem esse hábito de ouvir mensagem, geralmente, até por conta do tempo, e o pregador, o pastor, a gente mesmo, quando vai dar uma palavra, a gente tem esse hábito de dividir em 3 partes. Então, eu acredito que... É tão comum, Luiz, que tem gente que... A gente sofre disso. Tem gente que, quando vai conversar, já diz assim, tenho 2 coisas, 3 coisas para falar com você. Por quê? Porque já está tão esquematizado no tópico
que aí já enumera, e geralmente quando vai falar são 3 coisas, né? A nossa mente já fica procurando as 3 divisões. Verdade. Fale para nós aí, Professor, Patias, da mente da gente. professor, rapidinho, quando a gente vai pensar nessas divisões, a gente já está tentando enxergar as aplicações, né? Isso. Então, se nós fôssemos, olhar para esse texto, eu acho que caberia realmente só duas divisões. Poderíamos aumentar se, quando a gente for fazer, tipo, aquelas ideias, como se fosse as verdades a serem aplicadas, e aí é que há a possibilidade da gente colocar mais divisões, né? Mas se a gente fosse olhar para a estrutura do texto em si, fica mais óbvio as duas. Vai a terceira, ou quarta, ou quinta, ia depender das verdades que eu vou querer aplicar na minha igreja, não é isso? Exatamente, perfeito, uma boa observação. Então, só para eu já volto para falar, Luiz, a pergunta, isso vai depender, o texto em si ele é muito rico. Por exemplo, essa questão da mudança do versículo 15 para o 14, que é o início, são verdades diferentes, porque o assunto são aspectos diferentes do sistema sacrificial do Antigo Testamento. Então, quando ele fala sobre meter o garfo, sobre a questão da gordura, sobre ter a primeira parte, só aí a gente já teria 3 verdades diferentes, por serem 3 assuntos diferentes dentro do sistema sacrificial. Então, se o objetivo for dividir em pequenas porções, como o texto está trabalhando na questão de sistema sacrificial, teria muito conteúdo e muita aplicação também, caso a pessoa focasse somente do 12 ao 17. Então, acho que é muito uma questão de momento para que a pessoa tenha essa percepção, se ela tem condições de gastar, de investir um tempo considerável ou não naquele determinado texto. Mas voltando para o Luiz, só para responder, Luiz, infelizmente isso é fruto de algo que foi construído ao longo do tempo. Na minha época, e eu acredito que na sua também, na época em que eu estudei no seminário, o professor que ministrava a disciplina de homilética, não sei se vocês ainda têm hoje sermão de prova, que tem que pregar um sermão, os alunos avaliar, mas na minha época tinha isso, e o sermão que o professor esperava, que na época se tinha como sermão perfeito, era o sermão de 3 tópicos e 3 subtópicos. Então, tem vários manuais que trabalham essa metodologia. E aí, independentemente de ser narrativa, de ser poesia ou discurso, o pregador já tinha essa estrutura na mente. E aí ele precisava encontrar ou elaborar 3 tópicos e 3 subtópicos de cada tema para que ele tivesse um sermão perfeito. Então, isso, graças a Deus, tem sido desconstruído ao longo do tempo, e aí a tendência hoje é mais elaborar um sermão com base nas características literárias daquele sermão. Vitor, você pediu a palavra? Afonso também, fique à vontade. Acredito que é assim, professor, também. Por exemplo, aqui a divisão em 3 partes, ela é mais por questão de observar a estrutura do texto, que vem uma afirmativa, uma explicação e uma conclusão. Só que dentro disso, a gente pode explorar, mas no caso vamos colocar como subtópicos. Não ficar preso em si. Uma coisa é a estrutura do texto, outra coisa é aquilo que a gente vai trazer para o sermão, o que a gente vai querer trabalhar. A gente estuda todo o texto, faz toda a estrutura, faz tudo, e vai trazendo os pontos que a gente quer, a gente pode selecionar dentro do conteúdo daquilo que a gente quer trabalhar. Por exemplo, aqui a questão sacrificial, a importância disso para Israel e como esse desprezo era algo muito sério, era grave. Ou seja, dá para ser micro, mas acredito que a divisão aqui em 3 partes é a melhor para a gente ter um olhar geral, para assim poder ir mais fundo no texto. Isso, só que o versículo 15, Vitor, ele apresenta aqui
uma evolução. Quando ele usa aqui a expressão e também e antes, ele já está acrescentando, ou seja, esse argumento está sendo desenvolvido. Então, se a gente quiser dividir no 15, para perceber melhor essa evolução do argumento, ficaria também bem tranquilo para dividir no 15. Mas aí a temática disso tudo surge daqui, quando ele fala acerca do costume. Então, esse é o ponto que vai sendo detalhado dessa forma. Mas tranquilo, acho que essa é uma parte bem simples. Afonso. Oi, professor. Vou usar essa oportunidade para falar, que eu não sei quando eu vou participar novamente. Vou me explicar aqui, porque eu tinha dividido em duas. Depois dos meninos falarem, eu realmente entendo que facilmente encontramos aí 3 partes, mas eu pensei na primeira parte, do versículo 12 aí ao versículo 16, no caso, pensando neles como homens realmente malignos, e criar subtópicos das características dessa malignidade. A gente encontra aí que era algo costumeiro, versículo 13, versículo 14 e 15, vemos que eles faziam isso diante de todo Israel, e no final aí, acho que versículo 16, era também feito à força, se não quisesse, se os sacerdotes não submetessem esses aí, os filhos de Eli faziam à força. E aí a segunda parte seria o versículo 17, mas eu compreendo sim que são 3 partes. Só explicando, tinha conseguido formular direito, mas é isso. Tranquilo, tá certo. Obrigado, Afonso. Mais alguém? Perguntas, dúvidas? O nosso tempo está terminando. A gente vai encerrar esse momento. Eu vou só compartilhar aqui com vocês uma possibilidade de um sermão com base nesse texto e aqui refletir de forma breve sobre algumas situações. Então, você tem na plataforma um sermão baseado nesse texto como uma possibilidade. Aqui está 26, mas é 36, né? Então, qual é o objetivo? Esse sermão, e todos aqueles que eu compartilho com vocês, não é aquele modelo de sermão de prova, ou seja, não é a ideia de trazer um sermão que seja modelo. Quando eu estou elaborando um sermão, a ideia não é elaborar algo que sirva de modelo para a sala de aula ou para os alunos. É aquilo que é produzido naturalmente para ser pregado, e vocês sabem muito bem como é que é a dinâmica de elaboração de um sermão de forma rotineira, né? Por que eu estou colocando isso? Para que vocês não olhem para o sermão como se o sermão fosse um sermão perfeito, ou seja, hermeneuticamente correto e 100% contemplando todas as áreas que a gente tem abordado. Quando eu preguei esse sermão aqui, assim que eu terminei de pregar o sermão, eu tive uma sensação de que faltou bastante o que a gente chama de cumprimento em Cristo, que eu deixei a desejar um pouco nessa questão do cumprimento em Cristo. Essa é uma preocupação que a gente tem que ter. O tema é um tema que o Francisco mencionou, a questão do juízo. Eu coloquei aqui o tema, o Deus que julga. Eu tenho tentado colocar o tema para que o tema conduza a um aspecto que é importante. Por exemplo, se eu tivesse colocado aqui simplesmente juízo sobre a família de Eli, talvez o ouvinte não conectasse que o texto apresenta ou fala sobre o caráter de um Deus que julga. Então, a ideia aqui já é, pelo próprio tema, trazer atenção pelo próprio Deus. Mas, enfim, o ponto que eu gostaria de destacar aqui no sermão é que você precisa ler, eu acho que isso seria interessante para você fazer a sua avaliação e a sua própria ponderação. Avaliando, dizendo, não, eu acho que isso aqui acertou, isso aqui eu acho que já não faria dessa forma, eu acho que aqui faltou um pouco de aplicação, aqui faltou um pouco do entendimento melhor de como isso se aplica em Cristo. Isso precisa acontecer, porque
a gente não pode construir um ministério com base em personalidades que são perfeitas e que a gente vai reproduzir a perfeição de personalidade A ou personalidade B. Senão a gente vai cair na questão do plágio e aí até o tom de voz na hora da pregação vai ser para imitar a figura A ou figura B. Não é essa a ideia. Então, se você observar na construção do texto, você vai perceber, essa foi uma sensação que eu tive, que faltou um pouco entender melhor como que o texto ele se aplica em Cristo. Então, eu deixei aqui do mesmo jeito que eu preguei, não fiz nenhuma modificação, para que você tenha o texto completo da forma como foi elaborado. Naturalmente, e aí, Luiz, isso aqui é importante para você também, uma coisa é o que a gente coloca no sermão, na hora de escrever, e uma outra coisa é a apresentação do sermão. Ou seja, nem sempre o pregador segue exatamente aquilo que ele colocou no papel. Tem alguns pregadores que fazem isso com muita naturalidade, que conseguem ler o sermão do início ao fim. Então, esse tipo de pregador ele tem mais facilidade para se ater, para se deter no que ele escreveu. Se o pregador ele não tem esse estilo de ler todo o sermão, então, naturalmente, ele vai ter um roteiro do início ao fim, mas ele não vai necessariamente falar exatamente daquilo que está no sermão. Então, assim como ele pode acrescentar algo, uma percepção que ele teve no momento, ele também pode retirar algo que ele colocou. Então, isso vai sendo construído ao longo de cada encontro, ao longo de cada pregação. Mas eu queria está disponível já o sermão para que você possa analisar e ter pelo menos aí uma ideia de como que você poderia estar organizando um sermão. Uma grande preocupação nessa questão da pregação do texto narrativo é que o ideal seria que a pregação, ou melhor, o sermão, ele preservasse o gênero literário. Então, alguns autores vão pregar textos narrativos com tópicos e subtópicos, mas o ideal seria que, ao pregar o sermão, esse estilo literário, o gênero, fosse preservado. E a pessoa e o ouvinte conseguisse diferenciar uma pregação, a igreja conseguisse fazer a diferença entre a pregação do pastor, quando ele prega uma narrativa, e quando o pastor prega uma carta. Isso vai depender de quê? Vai depender da organização do sermão. Se o pregador não se preocupar com esse detalhe, a igreja não vai perceber essa diferença quando ele estiver pregando um gênero diferente. Luiz, você levantou a mão? Professor, eu observo que na sua introdução o senhor faz um apanhado geral, né? Inclusive, o senhor cita Juízes, capítulo 1, nesse que está em vermelho aqui. Isso. A minha pergunta é, na introdução, o senhor sempre usa esse padrão de fazer um apanhado do contexto geral do livro para introduzir? Porque recentemente eu ouvi uma mensagem sua, não, desculpa, não foi sua, não, foi de uma outra pessoa. E a pessoa começou, na verdade, já contando uma ilustração, mas que, afinal de contas, tinha muita ligação com aquilo que, de fato, que ele queria transmitir. O senhor sempre faz assim, ou esse caso aqui é um caso específico? Observo que o senhor fez um apanhado geral, tanto em 1 Samuel como no livro de Juízes, para poder introduzir o Deus que julga, né? Então, depende muito, Luiz. O que a gente tem que pensar é o seguinte: se o pregador ele prega toda semana e ele está fazendo a exposição de um livro, fica bem mais fácil para ele usar ilustrações, porque o povo já está familiarizado com o contexto e com aquele próprio livro, né? Se o pregador prega uma vez por mês, de 15 em 15 dias, não tem assim uma frequência definida, aí ele vai precisar trazer resgatar o texto anterior, tentar situar o autor, então ele vai precisar de um tempo maior nesse sentido.
como eu geralmente, aqui na igreja, a nossa organização funciona da seguinte forma. O pastor Afonso é quem prega regularmente à noite, domingo à noite, então ele expõe o livro bíblico, e eu e um outro pastor e outras pessoas são convidadas, a gente dá um suporte em alguns momentos específicos. Então, eu prego geralmente à noite, uma vez por mês, em alguns momentos 2 vezes, mas é de forma esporádica. Então, eu sempre preciso trazer a memória do que foi falado, tentar situar o povo, porque senão fica um pouco sem sentido, sem essa conexão do que foi falado no sermão anterior, né? Então, isso depende muito dessa frequência ou se o pregador está pregando de forma sequencial ou não. Sim. Eu já vi alguém falar que seria muito interessante, sempre na nossa introdução, nós colocarmos o contexto, tanto histórico, literário, quanto fazer esse apanhado. Você ficou sem áudio, Rony. Agora. Nós que pregamos assim uma vez no mês ou uma vez a cada, não sei, não toda semana. Então, nós não estamos fazendo digamos assim, uma sequência. Então, toda vez é um livro diferente, numa passagem diferente, né? E eu já vi alguém falar que o ideal seria sempre pegarmos na introdução e fazer o contexto, tanto no geral como histórico, literário e tudo mais, e colocar tudo isso, né, bem mastigado na introdução, porque depois começa a explicação do texto, o pessoal já está situado. O que o senhor diria disso aí? É uma boa sugestão. O que eu tenho tentado fazer? Eu tenho tentado, geralmente, antes de começar a falar sobre aquele livro, fazer alguns encontros só de introdução. Então, por exemplo, eu vou falar sobre Samuel, sobre Números. E aí, antes de pregar naquele livro, alguns momentos, ou 2 ou 3 encontros, ou um único encontro, trazer uma mensagem de introdução, e nessa mensagem de introdução, o objetivo é estimular a igreja a fazer a leitura daquele livro, despertar um interesse, dar alguma dica de como ler, dar alguma orientação básica, para que quando em outro momento eu pregar sobre aquele texto, a igreja já tem pelo menos uma familiaridade. E aí, fazer isso que você falou ajuda bastante também para que a igreja consiga se situar. Quem prega dessa forma tem um trabalho maior, porque, naturalmente, a igreja acaba esquecendo, e aí o próprio ritmo também. O que acontece de forma natural a igreja ela é ensinada pelo estilo de pregação do pregador. Então, a igreja que tem um pregador que prega todo domingo, ela vai sentir diferença todas as vezes que tiver um pregador novo, porque ela aprendeu, ela desenvolveu uma forma de aprender característica que foi transmitida por aquele pregador. Então, naturalmente, quem vai pregar esporadicamente vai ter um trabalho a mais. Francisco. Professor, em relação, por exemplo, a questão que o senhor colocou aí também, a questão de utilizar bastante o tempo, né, da disposição, não se tornar enfático em alguns pontos e deixar outros abertos, né? Eu olhando aqui a sua exposição desse sermão, é 13 páginas, né? E aí, no caso aqui, para expor, no caso assim, ele tem que estar praticamente todo na sua mente, né? Para enfatizar só aqueles pontos relevantes que o senhor quer enfatizar e não ficar preso ao sermão em si escrito, né? Exato. E aí eu tenho essa dificuldade, por exemplo, eu preguei no texto de Samuel e eu tive muita dificuldade em questão ao tempo, né? Em equilibrar entre 40 a 50 minutos e expor nos pontos principais. E eu tive dificuldade em questão do tempo em si. Entendi. Você pregou em quanto tempo? Era para ser... Eu estava treinando para ser 45, 50 minutos. Foi 1h05. Ok. Então, ultrapassou um pouco mesmo do tempo,
O ideal é que fique aí entre É o 45 e no máximo 50. Foi só a né? introdução dele. É o bichão. É o bichão. Desculpa, não resisti, é o bichão. Francisco, aqui a gente tem, como nós temos aqui 3 pastores que trabalham na igreja, a gente se ajuda nesse sentido. Quando já não tem acontecido há um tempo, mas teve uma época que a gente começou a definirmos um tempo, e aí cada domingo os pastores que estavam ouvindo ficavam cronometrando o tempo, para que o outro não passasse. E aí depois dá o feedback, você usou tanto tempo. Então, se você tem dificuldade, essa seria uma sugestão. Você sempre pedir para alguém ficar lá contando o tempo, para que você pudesse sempre marcar. Hoje eu preguei 1 hora, mas é uma questão realmente de exercício. Mas um ponto aqui que você colocou do sermão, que eu acho que ajuda bastante, é a questão da formatação. Então, você colocou, são 13 páginas, mas a formatação aqui ela é diferente. Por quê? Porque eu coloco o espaçamento de um parágrafo para o outro, para que eu consiga visualizar melhor. Então, geralmente, eu me atenho naquilo que eu coloco uma cor diferente, naquilo que eu acho que eu vou fazer uso no momento. Então, eu geralmente faço uso dessas transições, que é o momento que eu posso ler, e aí a explicação em si eu não leio, porque eu já tenho em mente a explicação do texto. Ou seja, é uma questão de organizar de uma forma que você consiga, olha só a formatação aqui, caixa alta, em destaque, colocando de lado, aquilo que você acha que é importante que você não pode esquecer. Então, é ver uma formatação que você consiga, só com uma passada assim dos olhos, já identificar aquilo que você vai falar, para que você não se perca no esboço daquilo que você colocou. Mas isso depende muito de como você funciona, aí você tem que ver uma forma que se adeque melhor à sua realidade e necessidade também. Eu faço assim, eu faço dessa maneira, pastor. Eu grifo, né, as partes que eu quero dar ênfase, né, e também eu faço que meu tempo também não ultrapasse 40 minutos, né, mas é porque nesse dia que eu preguei nesse texto, é porque eles me deram um tema e eu teria que fazer uma introdução para situar as pessoas dentro do tema que eles me deram. Aí eu fiz uma introdução, até enviei o sermão, né? E aí eu fiz todo esse apanhado para que as pessoas se situassem dentro do tema, para que eu pudesse trabalhar o tema da mensagem, fazendo com que eles se chegassem a entender o que ele estaria passando e o que o tema realmente queria dizer naquele momento. Entendi. Mas, mesmo assim, o tempo realmente ultrapassou um pouco, né? O ideal é que fique ali pelos 40, 45, no máximo 50. Claro, se você está falando, por exemplo, na EBD, aqui, a nossa EBD geralmente é 1 hora. Aí já é um outro ambiente, aí dá tranquilamente para você fazer um estudo de 1 hora, 1 hora e 10, sem dificuldade. Nesse caso aqui, o povo não tem dificuldade e consegue absorver tranquilamente. Não, professor, é porque ele tem tanto domínio de 1 Samuel que aí ele está pregando 1 hora e 20, 1 hora e meia. Que legal, que bom. Perguntas, dúvidas? Professor, esse negócio aí, esse sermão aí, tem lá no Mudo? Agora Sermão. na plataforma. Então, você pode dar uma olhada lá, tem tanto a gravação lá, quanto o PDF também. Professor, eu posso usar esse seu sermão como modelo, já que eu estou com essa dificuldade, né, Pode usar como modelo para você saber o norte, como você vai desenvolver, mas você pode ficar também à vontade para poder fazer qualquer mudança, acrescentar qualquer coisa, tirar qualquer coisa, mas pode ficar à vontade, pelo menos, para ter uma noção do formato da coisa. Certinho? Dúvidas, perguntas?
A nossa próxima aula vai ser sobre o texto de Daniel. Então, quem puder fazer a leitura do primeiro capítulo de Daniel e fazer essa mesma abordagem, vai ser a nossa última aula sobre narrativa. Então, na nossa próxima aula, a gente deve concluir esse tema narrativa. Depois, a gente vai trabalhar a questão de como pregar Cristo a partir do Antigo Testamento. Mas, se você tiver qualquer dúvida sobre o tema narrativa, é importante que você anote para que no próximo encontro a gente consiga finalizar essa temática aí. Tá certo? Que Deus abençoe. Sim. A respeito da atividade, o primeiro sermão já é para o dia 17. Você já falou alguma coisa? Eu estou aguardando o recebimento já. Já, né? Já. Beleza. Então, quem quiser enviar, quem quiser um feedback, manda pelo meu WhatsApp, assim que eu conseguir corrigir, eu dou um retorno. Quem não quiser um feedback, nenhum retorno, manda pela plataforma até a Já data. manda no Moodle. Beleza. Tá bom? E aí eu corrijo e lanço a nota também. Tá bom. Então, tudo com sermão pronto aí, rapaz. Tudo com sermão pronto. Eita. Professor, agora cuidado para professor. Francisco mudar seu sermão lá na plataforma. Ele vai mudar todinho. Como é que é? Alterar. O Francisco vai fazer um Vai sermão de corrigir. Gênesis aí tão potente que o professor Ele vai vai mudar a corrigir esse interpretação sermão. dele. Ele vai corrigir, vai botar um bocado de erro. O Francisco vai mudar a interpretação do professor de Gênesis 32. Que nada, que nada. Tá O bom, Rony é então. campeão, Obrigado. Deus ele já abençoe. tá com o Até a sermão próxima pronto, professor. sexta-feira. Um abraço. Ele já tá Valeu, com o professor. sermão pronto, Valeu, ele professor, tá valeu. fazendo isso. Tchau para vocês, galera.